Bom, como o doutor Rival já jantou, it's showtime. Vamos convocar agora o doutor Jacques Buchatsky, que sempre abrilhanta nossa subseção com várias palestras, com conhecimento ímpar. Vai falar sobre se eu estiver enganado, o senhor me corrija, por favor. Que o Build to Suit passou a acontecer no Brasil que, no momento que a economia estava melhor, existia uma demanda econômica e não existia imóvel para atender essa demanda econômica. E tivemos que importar esse conceito dos Estados Unidos. Então, o doutor Jacques vai, de uma forma brilhante, certamente, falar um pouco sobre isso. Então, passo a palavra para o doutor Jacques Buchatsky. O pessoal está queimando meu filme. Boa tarde para todos. Gostei de ouvir, eu sou aluno do Saldi, por isso que ele fala bem de mim. E bacana, Ricardo, a palestra, obrigado, Marco, Rosa, obrigado pelo convite. É isso aí. O que nós vamos ver aqui? O pessoal já brincou, essa malha é a parte interessante, tá? Tá todo segredo aí. Já viram na Globo, né? Tá cheio de dinheiro, então. Eu tinha preparado essa apresentação e aí tá pensando, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que não está escrita aqui. As pessoas têm discutido muito esse tema do Build to Suit, tem falado mais do que feito, né? O pessoal fala mais do que faz, mas às vezes faz e não sabe o que está fazendo. Isso é interessante. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: basicamente, tudo que nós vamos falar vai virar lei para quase qualquer situação de locação não residencial. Olha que coisa interessante. Nós vamos falar aqui de liberdade contratual, esse que é o assunto nosso. O que é esse nominho aí nesse caso? Vocês vão ver que também tem um outro nome na lei, uma coisa muito parecida que também fala de liberdade contratual. E está sendo feita uma nova legislação, está sendo discutida, e eu imagino, sempre que a gente fala de legislação, a gente perde um pouquinho a noção, porque eu não sei o que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, se está todo mundo preso, está todo mundo trabalhando, você fica meio perdido. Em tese, vai andar, em tese, daqui a uns meses, a gente deve ter uma legislação que está sendo discutida e deve ser nova, que deve trazer mais liberdade ainda em vários pontos aí. Só preciso... Aí, direto? Então vamos lá. Seguinte, a lei 8245 é a lei das locações. Tem 20 e tantos anos. Antes disso, era um desastre a locação total. Vocês podem perguntar para os avós de vocês o que era ter uma casa alugada, o que era ter uma loja alugada. De 25 anos para cá, as coisas se normatizaram. Tem muita coisa na lei que é bacana, tem muita coisa que é bacana, tem muita coisa que não é bacana, mas ela basicamente, no que diz respeito à locação não residencial, é importante dizer que a lei das locações fala de locação não residencial, fala de locação por temporada, fala de locação residencial. Então tem algumas coisas diferentes de uma para outra. Não residencial. Aliás, muitas coisas aqui tem também na residencial. É permitida a denúncia vazia, quer dizer, acabou o prazo do contrato, acabou o contrato, como qualquer contrato. Pode cobrar sim luvas no início da locação não residencial, na primeira locação pode cobrar luvas, ao contrário do que dizia, o pessoal sempre fala, está na lei de luvas, vocês podem responder direto, não está, porque a lei de luva não existe mais, faz 25 anos, então eu te garanto que não, você precisa nem ler o contrato, não está na lei de luvas, não existe uma lei de luvas. Tá? Mas, vamos lá. Existe a possibilidade de escolher 4 boas modalidades de garantia: fiança, caução, seguro de fiança e títulos. Existem as multas por inadimplemento contratual, com muitas restrições proporcionais, está lá no artigo 4º. É possível a cobrança antecipada do aluguel nas locações celebradas sem qualquer garantia. É possível despejo liminar em algumas situações, quando não tem garantia.
a presunção de sinceridade do locador, que por sua retomada, existe, embora dê muita briga, embora a gente quase não veja mais essa situação. Ela permite a renovatória e, ao mesmo tempo, exige que o locatário cumpra escrupulosamente o contrato. O que é renovatória? Estou lá há 5 anos, quero ficar mais 5, mais 5, mais 5. Não residencial, ela permite. Celeridade dos processos judiciais foi talvez o que procurou ser feito com a Lei 12.000 de 2012, 12.000 qualquer coisa aí, de 2012. Está melhor, está melhor. Não é o mundo ideal, mas se você comparar o tempo de duração de uma ação de despejo de pronto de pagamento com qualquer outra ação no sistema brasileiro, exceto busca e apreensão de automóvel, é das mais rápidas. Então, você no Brasil acabar uma ação em 7, 8 meses, é bom, é bom. Não é o que a gente quer, mas é razoável. Eu acho que qualquer advogado mais antigo tem ainda na carteira ações judiciais que ele começou quando ele era recém-formado. E estão lá, né? Sabe Deus quando acaba. Mas é fácil. Direito de preferência do locatário na aquisição de imóvel existe na lei, que é bom. Direito à purgação da mora, estou devendo aluguel, não quero ser despejado, quero correr para pagar, existe na lei. Isenção de pagamento de despesas extraordinárias do condomínio, que é o seguinte: o inquilino não é obrigado a pagar as despesas extraordinárias, só as ordinárias de conservação, de manutenção do prédio. Esse arcabouço todo serve bem para regular as ações judiciais também. A prova de que as locações estão em ordem no país está na estatística. Está na estatística. Nós devemos ter em São Paulo, Grande São Paulo, algo em torno de 1 milhão de locações urbanas. Considerando, basta pensar em qualquer shopping center, quantas lojas tem no shopping? 500? Começa a multiplicar isso. Começa a multiplicar por prédios, tem pelo menos 1 milhão. Nunca ninguém fez a conta direitinho, mas a estimativa é com base no próprio IBGE. Para 1 milhão de locações urbanas, nós temos cerca de 1.500, 1.800 ações judiciais distribuídas por mês. Basta fazer a conta para ver que é muito pouquinho perto da quantidade de aluguéis que existem. Então, vale a pena se especializar em ação de despejo? Não sei. Eu faço bastante, mas não sei se tem tanto mercado para tanta gente na ação de despejo normal. Tem, uma por escritório tem, mas é por aí, não é muito mais do que isso. O judiciário é rápido na ação de despejo, mas não é rápido quando tem qualquer percalço na briga. Estava vendo a palestra do professor Durval, então de vez em quando surgem umas situações, e aí qual que é o certo, hein? Responsabilidade é objetiva, né? Uma pergunta aí, eu ouvi. A responsabilidade é objetiva do síndico profissional, da empresa. Olha, eu morro de medo de levar isso para o judiciário, porque não que eu não vá gostar da resposta, mas porque vai demorar a resposta. Só isso, né? Tipo, eu acho que eu posso arriscar dizer que você concordaria comigo. Sim, tem uma dia, resistida animada, né? Não, e tem dia no judiciário que dá vontade de chegar no juiz e falar: Excelência, eu queria muito perder a ação hoje. Eu não aguento mais de fazer relatório para o cliente. Acaba, tudo bem, perco. Já passou isso pela sua cabeça? Tudo bem. Fui. Né? Alguns problemas, o que é Pilto Sul? Né? Primeiro, aliás, é interessante, eu tive a oportunidade de acompanhar os grupos de estudos do Pilto Sul desde a primeira ideia, em 2006. A lei foi sair em 2012. Surgiram as coisas mais variadas. Teve projeto de lei chamando a locação de Pilto Sul. Eu lembro de escrever uma cartinha lá para o deputado: olha, deputado, eu tive que aprender inglês para entender o que o senhor está falando do seu projeto de lei. Não me parece razoável, nem legal, nem constitucional ter uma lei que venha com termos em inglês. Vamos botar em português? Né?
Quer esconder de quem? Não é? Quer esconder? Sei lá, não pode. A emenda 45 não deixa. Então, vamos lá. Vamos botar em português. As pessoas que queriam. O Mário matou a charada. Eu tenho uma empresa que vai fabricar. Eu tenho R$1 milhão para investir na minha empresa. Eu preciso de R$1 milhão para comprar espuma, plástico, treinar meus empregados, comprar um maquinário, contratar uma propaganda, contratar todo o pessoal administrativo, gastar pelo menos uns R$500 mil por mês com o meu advogado. Então, tem um monte de regra, não é? Eu tenho que ter eu tenho um monte de coisa. E o que está faltando? Está faltando onde eu vou fazer minha fábrica. Ora, eu não tenho dinheiro. O meu R$1 milhão, que é o meu capital todo, está todo investido na minha produção, na minha ideia. É todo destinado. Está me faltando uma fábrica adequada que não dá para ser em qualquer galpão. Precisa de um lugar perto da estrada, com acesso a caminhão, com água, com bastante água para todo mundo beber água, com sei lá o que características que eu quero no meu negócio, que não são iguais ao negócio do outro. Eu começo a procurar, então, e descubro que a Rosa tem um terreno nessas condições. Mas a Rosa tem o terreno, mas não tem dinheiro para construir o prédio em si. Então, eu já tenho a minha ideia e meu capital de giro. Já tenho a localização. Infelizmente, a localização não vem com dinheiro para fazer o prédio. O que a Rosa faz? Me dá um tempo. O negociante, ela chega no Durval e diz: olha, eu preciso de R$2,5 milhões para fazer um prédio especial para a fábrica de cadeira do Jales. Você empresta? Bom, não sei. Como é que é? Vamos fazer um negócio. Esse negócio o dinheiro podia ser só dela também, nada impediria. Tá? É que, em geral, a pessoa não tem esse dinheiro. Qual é o negócio? É feito um contrato pelo qual eu sou inquilino, prometo ficar lá 15 anos. Ela entra com o terreno, faz uma sociedade com o Durval que entrou com dinheiro, e eles vão ratear entre eles, conforme o investimento de cada um, o resultado desse aluguel. Qual é o detalhe disso? Qual é o detalhe? Se eu não pagar aluguel, quebra o negócio dos dois, né? Era melhor ter posto dinheiro no Bradesco. Era melhor ter vendido o terreno. Não é? Então tem que estar tudo muito bem combinado. É o que se chama de locação ajustada, ou sob medida, que é o Pinto Sul, que basicamente é isso, esse bem combinado que nós estamos falando. Tá bom? Ficou claro? Muito bom. Começam as dúvidas. Pode prever arbitragem, mediação? É óbvio que é muito melhor uma mediação, uma arbitragem numa situação dessa do que o judiciário. Eu gosto do judiciário, sou fã do judiciário, mas não dá um negócio rápido desse para esperar uma sentença daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dos 3 é quebrar. A revisão do aluguel. Vocês sabem que existe a revisional de aluguel. Se alguém já mexeu com isso. A revisional de aluguel está lá na lei de locações, pode acontecer a cada 3 anos. Certo? Fora ela, tem gente que não gosta, eu gosto, tem a revisional do Código Civil. A qualquer tempo em que houver onerosidade excessiva. Não é isso? Para contrato de locação ou não. É uma discussão grande, mas em tese eu acho que cabe. Muito bom. Para montar esse negócio, vamos imaginar que o terreno da Rosa valia R$2,5 milhões, o Durval entrou com R$2,5 milhões, são 5 milhões. Se eu pagar um aluguel de 5 milhões, de 500 mil por ano, 500 mil por ano, que vai dar uns 40 mil por mês, é isso? Uns 40 e poucos mil por mês, eles se pagam em 10 anos. Não estou nem botando juros na conta. Por que seria bom para ele fazer isso em vez de deixar o dinheiro numa financeira qualquer? Então,
O aluguel provavelmente não vai ser 40, vai ser 60. 40 mais uns 50%. Está dando para acompanhar a conta? Tá? Ficou bom para eles e conveniente para mim, porque eu estou podendo produzir as minhas cadeiras. Tá certo? Foi? Só que tem ação revisional na lei, que diz assim: sempre que o aluguel estiver fora de mercado, pode haver revisão para cima ou para baixo. Ora, aquela fábrica, feita para mim, é muito parecida em termos com muitas outras fábricas por aí. Não estão no bairro que eu quero, não tem a largura que eu quero, mas é parecido. Numa perícia ia ficar igual. Já viu perícia de avaliação? A perícia o que olha? Qualidade do prédio, tamanho, localização. É simples dizer que esse prédio aqui tem um valor muito parecido com o prédio vizinho. O que ia acontecer se o aluguel naquela região não fosse 60 mil para aquele tamanho, fosse 20? Eu ia ganhar ação, né? Não ia? Quebrava os dois. Deu para acompanhar? Esse é o problema da revisional. É por isso que tem que se pensar se eu posso ou não renunciar no contrato à revisional. A mesma história na denúncia. Quantos aluguéis de multa quando eu renuncio, distrato ou rescindo o contrato de locação, quantos dá? Em média, 3. É meio, não está na lei, mas é um costume, né? Se eu puser 15, o juiz vai falar que é exagerado, né? Ele vai reduzir. Não vai reduzir? Então, eu alugo, vejo, faço os dois construírem, eles puseram 5 milhões, desisto, meu negócio não está legal. Fui, renuncio, distrato, rescindo o contrato, como vocês preferirem, e fica tudo por isso mesmo. O que eles fazem com o prédio feito exatinho de uma fábrica de cadeira? Se vocês quiserem um exemplo melhor do que a fábrica de cadeira, que foi mais visível, e foi assim que eu comecei nesse ramo, pense numa academia. O que vocês fazem com um prédio e tem um buraco lá para ser piscina? Fora academia. Não sei, né? Não sei. Daria para fazer uma piscina de bolinha para criançada, né? O que você faz com um prédio desse? E é caro para burro um negócio desse. O que você faz com isso? Não dá. Então, tá preso o prédio. Esse é o problema da denúncia. Eu teria que ou proibir a denúncia, ou fazer uma consequência qualquer que obrigasse o cidadão a ficar na locação ou a indenizar pela saída antecipada. Então temos que pensar nisso, que na lei não cabia, não dava. Posso prever uma indenização? E aí? Fui, pago 3 meses, tchau Rosa, tchau Durval. Eles puseram 5 milhões aqui no meu negócio. Não foi uma simples compra de uma sala para alugar. Diferente. Esse era o problema. Bom, eu poderia pensar, e aí eu não resisto em trazer o Código Civil, eu poderia pensar em fazer um contrato qualquer. Por que não? Vocês sabem perfeitamente que se não for proibido, pode. Não é? Não é isso? Então, se o agente for capaz, o objeto for lícito, alugar com determinadas condições, a forma for legal, então por escrito, bonitinho, não é proibido, não tem problema. Tudo que não é contrário à lei. Tudo que não é contrário à lei pode. Artigo 112 do Código Civil. Eu estou agindo de boa fé, estou declarando qual é a de cada um. Ninguém está enganando ninguém. Está de acordo. Não tem erro nenhum. Óbvio, se houver uma lesão, estado de perigo, coação, isso aí é provado. Isso é provado. E a gente anula o que for, como qualquer contrato na vida da gente. Muito bem, eu poderia fazer, mas eu teria um probleminha. Quando a lei de locações diz que ela rege todas as locações, eu faço isso. Mas na verdade, eu posso não dar um nome, mas eu estou fazendo o quê? O contrato de locação não residencial. Logo, eu volto para a lei. Adianta eu dizer que é um contrato de comodato?
mediante pagamento de aluguel e entrega de coisa? Não, eu estou com locação. Pode dar o nome que você quiser. Chama como você quiser, nega. É a mesma pessoa. Tem. É o mesmo contrato. Então não adianta esses truques todos que muita gente boa andou fazendo. Bobagem. Foi o que me cansava nessa hora aí, era ter que ler aqueles contratos copiados dos contratos americanos. Em filme você vê, né, aqueles contratos enormes. E pá. Valia nada. Não valia nada. Por quê? Porque a lei de locações era clara e dizia. Vamos lá. O princípio da autonomia da vontade, eu peguei um trecho do Fábio Coelho, todos vocês ou estudaram ou vão estudar com ele, né? Quem vier na semana que vem o Daniel falar de direito comercial, ele está sempre com o Fábio Lhou, ele só vai falar desse cara. Né? Mas olha, livre iniciativa, livre concorrência, empresários devem ser livres para contratar segundo suas vontades. É disso que nós estamos falando, né? Porém, temos que lembrar o seguinte: lei. Se eu estou mexendo em algo que está na lei, tipificado em lei, que é a locação, eu tenho que lembrar da locação. Posso inventar quanto eu quiser dentro daquele quadrado. Vamos em frente. Esse, para mim, Túlio Ascarelli, esse texto dele é de 1945. Ninguém que está aqui, nem eu, éramos nascidos. Mas, para mim, esse texto é o fundamento da liberdade contratual. Você cria a locação, por exemplo. A partir desse enquadramento, eu posso ser criativo. Assim como nós estamos vendo uma exposição de quadros aqui, eu não preciso concordar, achar bonito ou feio qualquer um deles, mas dado o enquadramento, olha, você tem X metros quadrados, X centímetros quadrados para fazer, boa sorte. Olha a diversidade que ocorreu nessa exposição, não tem nenhum parecido com o outro. Concorda? Com o contrato eu faço a mesma coisa. O Ascarelli que nos ensina. Eu pego o que existe, porque eu não vou ficar esperando o legislador fazer uma lei que sirva para mim, por todas as razões do mundo. Veja que em 1945, a lerdeza do legislativo também existia. Não é mérito nosso hoje. Então, eu crio com base no que existe. Isso que é bacana. Vamos em frente. Eu tenho sempre que lembrar o que não pode. Quando eu falo de locação, eu tenho que lembrar das nulidades do contrato de locação. Tem aí a referência, depois, não sei se vocês deixam o slide, depois é só entrar na internet. Vamos em frente. Vamos lá. Agora nós estamos chegando no Rio do Sul. O que pode ser contratado? Por exemplo, equivale tudo. Leiam depois o artigo 54 da Lei de Locações e vocês vão ver o shopping center. Qual é a diferença entre um shopping center e uma galeria? O shopping ele cobra sobre o faturamento uma porcentagem. Ele cobra. Aluguel. Isso aí é na consequência, né? Mas qual a diferença entre o shopping e a galeria? É inteligência, não é? Os dois são feitos de cimento, de tijolo, tem um monte de loja. É inteligência que cria o shopping. Eu acho bacana isso. A inteligência de organizar que loja que entra e que loja que não entra. Que loja que traz cliente e que loja que não traz cliente para todos. É a história do mix. Que loja que está indo mal. É poder regular o horário. No shopping center, por exemplo, ele diz lá, olha, tem que abrir sim no domingo. Não é se você quer, tem que abrir. Diferente da galeria, eu abro se eu quiser. Esse prédio aqui, se fosse alugado, eu venho trabalhar se eu quiser no domingo. No shopping não, é obrigatório. Tem um monte de coisas. Aí vem campanhas, é tudo, veja como é tudo intangível. Outro dia um construtor de shopping me falou uma frase, não faz muito tempo não, um mês, 2 meses só, eu achei brilhante. Ele falou que shopping center é um negócio imobiliário até a entrega das chaves. Compra o terreno, constrói, aluga, tudo sem direito imobiliário. A partir daí é direito comercial. Não tem mais nada a ver.
Ninguém está nem aí com a compra, com a venda, com o condomínio. Tudo se resolve. Se a gente voltasse no Ascarelli, a gente resolve como? Com as regrinhas que eu posso colocar obedecendo o enquadramento. Essa é a beleza da história. O shopping center que está na lei de locações vale tudo. Tem 2 ou 3 coisinhas que não podem. Mas olha, prevalecerão as condições livremente pactuadas dos contratos de locação. Livre. Não tem, é ilegal cobrar 13 aluguéis. Não, ilegal não é. Pode ser antieconômico, pode ser o que você quiser. Ilegal, não. Pode contratar sim. É ilegal fazer uma não sei, denunciar os contratos quando o teu negócio sair de moda. Não sei. Eu tinha uma loja de fax lá no shopping Iguatemi. Quem é que entra na minha loja de fax agora? Eu até quero pagar aluguel. O Iguatemi fala, não, cara, pelo amor de Deus, né? Mas ninguém vem comprar fax. Não é isso? Eu não quero teu negócio aqui. Ou eu tenho uma marca que saiu totalmente de moda, ninguém mais compra essa marca. É mal, pega mal pro meu shopping essa marca. Eu não quero. Então ele tem uma movimentação bacana. Também, os inquilinos também têm seus direitos. É interessante dizer isso. Pode ser que eles vão mudando a coisa, eles também têm direito, não é só de um lado não, mas é livre, isso que é importante o recado de hoje, é livre. Vamos lá. Olha aí, esse aí eu adoro esse artigo, que eu mesmo escrevi, eu acho bacana, que fala das mudanças na relação contratual não combinadas. É inspirado no casamento, na verdade, esse artigo. Está lá contratado que aquele papo de sustento mútuo, de fidelidade, de comprar casa, separação de bens, não separação de bens, né? Quando contrata. Né? Depois o tempo vai passando, as coisas vão mudando no dia a dia, não vão? Não sei se tem alguém casado aí há mais de um ano. Mudou umas coisinhas, vai? Sim, não sei. Dá um exemplo. Nossa, a reciprocidade. Então, que não está escrito. Não está escrito, né? Vocês não foram lá no cartório, olha, agora a divisão de receitas e de despesas passou a ser... Ninguém fez isso, né? E vale, né? No combinado de cada casal. Óbvio, o casamento não é igual ao contrato, mas nos contratos, na operação, na execução dos contratos, execução no sentido de realização do que está combinado, isso aí vale também. Vamos em frente. Muito bom. Em 2012 veio a Lei 12.744, aquela que foi bem discutida. Ela podia ter falado de quantidade de metros quadrados, não ia funcionar. Uma das locações mais caras que eu fiz não deve ter 50 metros quadrados. Mas era num ponto privilegiado, num momento privilegiado, sim, era uma loucura. Então se eu falasse, olha, locações acima de 200 metros quadrados, estaria fora. Estaria fora também 90% das padarias, sendo que padaria exige investimento. Posto de gasolina é o Rio do Sul por excelência. Posto de gasolina tem grande e tem pequeno, tem pequenininho, não tem? Se está lá é porque deve ser lucrativo. Correto? Às vezes está lá em 300 metros quadrados. É um imóvel pequeno, porém com uma localização ímpar. Queria eu ser dono do posto, não é isso? Então, pode ser um Rio do Sul também. É típico, né? Porque só serve para isso. O que mais você vai fazer no posto? Mais nada, inclusive por lei. Vamos lá. Muito bom, né? Primeira coisa, como tinha o artigo 4º da lei, que dizia que o locatário pode devolver a qualquer tempo imóvel, pagando uma multinha, que depois era apreciada, a primeira preocupação do legislador foi, olha, exceto no Rio do Sul. O Rio do Sul não tinha onde botar, virou 54A, é o artigo 54A da lei. Por que 54A? Porque vem logo após o 54 que fala do shopping.
São as duas grandes exceções da lei. Estão lá, as duas estão lá. Então, vai ter que pagar sim a multa pactuada. Aí inventaram um novo artigo. Vamos lá, por favor. Primeiro, locação não. Nós estamos falando agora dos requisitos para ser build-to-suit. Vocês vão sair daqui sabendo que, ao contrário do que muita gente fala, pode sim fazer um build-to-suit da quitanda da esquina, dependendo do caso. Pode ser interessante para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto, ser não residencial a destinação. Por quê? Porque é o que a lei previu. Não residencial. Posso fazer build-to-suit por uma casa? Vamos voltar a essa questão daqui a pouquinho. Um imóvel no qual o locador é a Rosa da nosso exemplo, lembra da Rosa? Ela tinha o terreno? Bom, ela, prévia aquisição, não tem que comprar especialmente para aquele negócio, ela já tinha o terreno. É prévia, né? Não fala de especialmente para o negócio, não é isso? Ela já tinha o terreno. Vocês já viram uma propaganda de tubos que está tendo na TV? Como é que é? Duas amigas, né? Nossa, eu estou grávida, não é isso? Como é que ela fala? Do tigre. É a mais nova. As duas amigas que contam. É Bárbara. É Bárbara. Putz, vai dar preço. Eu estou grávida, não é isso? E a outra com aquela cara de paisagem. Não, estou grávida, tá? 8 meses. Você tem? Desculpa, eu estou em reforma. Pelo amor de Deus. Não é isso? Propaganda é maravilhosa. Tem agora atropelamento. Também. Mas é maravilhoso. Vocês sabem perfeitamente que uma substancial reforma não é difícil, não é fácil de enfrentar e é fácil de acontecer, né? De repente eu estou gastando, não tenho papo que a reforma vai até você expulsar o arquiteto. Ah, não é? Então, é por aí. E você tem que locar por prazo determinado. Quais são os requisitos então? Não residencial, prévia aquisição pelo locador, é fácil, construção ou substancial reforma e locação por prazo determinado. Se você preencher esses requisitos, já estamos na possibilidade legal. Como vocês podem notar, lembra que eu falei da quitanda? Eu tenho visto bastante, aqui no bairro não reparei, mas tenho visto em alguns bairros a compra de algumas esquinas em que o cidadão está construindo prédios bem pequenininhos, com 4, 5 lojas especiais para algumas atividades. Olha, aqui só hambúrguer, aqui não sei o quê. Dá para pensar no enquadramento. Não estou dizendo que é, mas dá para pensar no enquadramento sim. Enfim. Não residencial de imóvel urbano. Esse prédio, por exemplo, o que diferencia aí de ser residencial desse é residencial ou não? Estou dizendo que não é não, né? Não é isso? Ou não. Não, você não sabe se é de escritórios, né? Não dá para saber. Vamos em frente. Aí tem lá, residencial. Não é prédio, virou residencial, né? É óbvio, tem umas características diferentes, etc. Mas é a qualificação do prédio, é a inscrição do prédio, é o estilo do prédio, né? Então é tudo isso. Vamos em frente. Prévia aquisição, construção substancial reforma. Esse prédio aí, eu peguei por exemplo que eu achei bacana o prédio, tá? Não sei exatamente se esse prédio foi um build-to-suit ou não, mas eu achei uma foto bacana disponível na internet. Isso aqui é a Prosegur, então isso aqui, óbvio que a gente não entra lá por segurança deles, né? Mas isso aí é um prédio construído ou reformado substancialmente, e a gente sabe o que tem lá, né? Deve ter um monte de parede e segurança para guardar um monte de dinheiro. Dá para ser um build-to-suit? Dá. Correto? Tá dando para perceber? Vamos para o próximo. E esse? É build-to-suit? Esse com certeza é um dos melhores. Ele foi construído especialmente para isso? Casa da Moeda. Tem muito mais dinheiro do que no outro prédio, imagina. Mas não tem. Tem até polícia, tem até segurança. Então, esse não é um build-to-suit.
O cara simplesmente está usando para guardar dinheiro um apartamento residencial. Eu acho até que ele poderia ser, pena que o Durval foi embora, a gente podia perguntar para ele, né? Isso aí não é uma infração da responsabilidade do síndico, acho que dá até para penar o síndico aí do edifício lá. A culpa é do síndico, eu acho que a culpa é do síndico. Foi ele que, como é que ele não viu isso acontecer? Né? Mas então, o importante é, o uso dos dois é guardar dinheiro. Aquele foi construído, a gente imagina, especialmente é não residencial. Esse aqui nem foi construído e é residencial. Tá clara a diferença? Achei que ia dar para gravar. Né? É bom estar sempre atual, né? Paulo. Vaga de garagem a gente não pode emprestar, mas o apartamento pode? Pois é, a sua pergunta, isso aí você quer falar. Essas difíceis é tudo bom, né, para mim. Você viu que eu tava quietinho lá, deixando gastar aquelas perguntas de objetivo, sei lá. Gasta aí as perguntas. Mas você tem toda a razão. Toda a razão. Quer dizer, se bem que ao emprestar, na nossa linguagem, dar incomodado o imóvel, né? Ele pode ser com destinação fixa ou não, né? Eu não sei, agora delirando, podia chamar os envolvidos, né? Mas digamos que no contrato de comodato, digamos que existe um contrato de comodato escrito em que o cidadão A falou para o cidadão G, eu estou te emprestando, eu me comodato, você não paga nada e enquanto você precisar para guardar acima de 48 milhões de reais. É uma condição. O dia que ele parar de guardar 48 milhões, tem que devolver, está vindo o comodato. Não é assim o Código Civil? É isso aí, tá? Junto com isso iria o que é acessório, que é a garagem. Agora, eu ter o meu apartamento, estou morando lá, ou aluguei para alguém, e te emprestar? Não, não posso. A não ser que haja uma previsão expressa na convenção. Tá? Tá bom? Vamos em frente. Quais as vantagens de fazer um build-to-suit? A gente fica falando disso. Tá? Como o Ari falou bem, faltava prédio para tanta atividade econômica. Hoje, falta atividade econômica para tanto prédio. Então, as coisas não estão... Ninguém está nadando de braçada nesse mercado. Não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Espera-se que tudo melhore, não é? Por que é importante saber dessa regra? As vantagens são: prevalecerão as condições livremente pactuadas. Olha que legal. Você é livre. Óbvio que eu não estou falando de locação de um apartamento modesto para uma família com pouca instrução. Não, não pode fazer assim, por todas as razões legais que existem aqui no país. Agora, quando eu estou falando de dois empresários capacitados, um é dono do terreno, outro é emprestador, três, né? E o outro é o inquilino industrial, por exemplo, fazer um negócio desse, ninguém é bobo. Todos eles podem estudar o contrato, pode haver uma liberdade sem protecionismo, sem dirigismo contratual, que é o termo correto. Pode ser convencionada a renúncia ao direito de revisão. Olha a jurisprudência aí. Referente a esse tipo de contrato de locação. Posso sim combinar que não tem revisão. Porque senão inviabiliza o negócio, tem até uma justificativa, né? Uma dica que a gente dá quando for fazer um contrato desse é falar a verdade. Olha que coisa bacana. Vocês querem anotar? Falar a verdade. É legal, é bom, é purificador. Então, de se contar a história. Considerando que esta locação é resultado de uma grande reforma feita pelo locador, no qual gastou 1.520.000, coisa conferida pelo locatário. E que foi feita uma reforma específica para este locatário fazer a loja de chuveiro dele, é que se regra a locação do seguinte jeito: pronto, está dada a inserção na lei, está contada a verdade, e ninguém vai poder falar não é nada disso, fui enganado. Cuidado, é o contrário de muita cláusula que a gente vê em contrato de locação, que é aquela: o locatário declara que recebeu o prédio em perfeita ordem, etc, etc, etc.
e muitas vezes não recebeu. Qual a orientação que a gente dá? Fala a verdade. Recebeu em péssimo estado, porém se compromete a fazer a reforma. Fala a verdade. É fácil, viu? A verdade em direito liberta. Não é pregação, não. Ainda de terninho, né? Em caso de denúncia antecipada, pelo locatário, ele tem que pagar a multa, que não pode ser superior. Olha a multa, quando a gente estava fazendo a lei, nós paramos aí 6 vezes nessa frase. Que multa, hein? O tentador para advogados que estudam se compromete a cumprir a multa convencionada. Ponto. Bom, sabe por que a gente continua a frase? Para guiar os intérpretes. Se eu não boto isso, qual era o risco? Não, é o convencionado, mas aí entra o Código Civil, eu posso equilibrar a multa. Pode ser que eles não pensarem tudo. Eu posso rever a multa. Não é isso que a gente queria. A gente queria viabilizar o investimento. Lembra? Rosa e Durval botando toda a grana que tem, ou tomando empréstimo até, nesse negócio. Eu preciso garantir esses investimentos para ter mais fábricas, mais postos, mais não sei o quê. Tá certo? Vamos lá. Então a gente botou, vamos esclarecer. Olha, pode ser qualquer uma, desde que não superior à soma dos aluguéis que seriam pagos até o fim do contrato. Nós resolvemos dar um limitezinho. Bate com o Código Civil, que diz que a pena não pode ser maior que a obrigação, né? Certo? Gostaram do insight? Não é? Então tá bem legalzinho, não tem ilegalidade nenhuma nisso. Isso que é bacana. Tá? É aí que a coisa sai, né? Vamos em frente. A jurisprudência, essas duas são sobre shopping, de propósito. Tá? Tem caminhões de jurisprudência sobre shopping center. E eu acho que aqui na OAB, eu já vim falar uma vez sobre shopping center há muitos anos atrás. Há muito tempo atrás, aqui no Jabaquara, acho que eu vim falar, trouxe na época uma pancada de jurisprudência de A, B, C, todas as situações possíveis de shopping center, que é até legal a gente até rever, porque de mais shopping tem uma jurisprudência hoje, né? E vejam que basicamente a jurisprudência diz, cara, contratado vale para isso. Ora, se vale para shopping, lá ele está falando da dupla cobrança de aluguel em dezembro, que é um chororô dos locatários, né? Chororô no bom sentido, eu não estou denegrindo nenhum locatário. Eu só acho que tem que denegrir se ele não fizer isso na conta. Porque não pode ser locatário empresarial e não fazer conta antes de fazer o negócio. Do mesmo jeito que quando ele compra a mercadoria dele, ele faz a conta de por quanto vai vender, né? É uma coisa, isso é um insumo. No outro, também teve lá a renúncia ao direito de propor revisional em shopping. Isso aí foi uma novidade, essa decisão. Qual é a importância dessas duas decisões? Só uma. Contratado vale. Contratado vale. Entre pessoas de bom nível intelectual. Vamos lá. Enfim, se você atender aqueles pressupostos do 54A, não residencial, prazo determinado, prévia aquisição, qualquer imóvel, e destinação do imóvel para aquela atividade, é possível contratar. Eu não estou falando só de grandes empreendimentos. Eu acho que eu não falei, eu pulei o seguinte. O que é Build to Suit? Muito normal aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Essas lojas enormes que vocês conhecem, do Carrefour, do Walmart, do Leroy, que são contratos bem... A Leroy, especialmente, é uma empresa que é bem detalhista no contrato. Acho que é até uma coisa francesa de entrar muito no contrato, né? Eles são... Alguns bancos também. Alguns bancos. Bem lembrado, vamos falar de banco. Que está na moda. A rescisão. Né? Está na moda, bem lembrado. Não me deixe esquecer.
essas caixas todas, como é que são feitas? Eu tenho terreno, muitas vezes o próprio inquilino faz o investimento, não é proibido, nada impede, constrói exatamente do jeito que ele queria construir, exatamente para ele, e se ele for embora, o que eu faço com um galpão enorme daquele, com ar-condicionado, sei lá o quê, numa região que só ele acreditou que dava para ter um supermercado? O que eu faço com um cinema construído especialmente fora daqui de perto? Daqui perto eu sei, lá para o cinema. E lá na Dutra? O que eu faço? Que eu faço uma academia. E um posto de gasolina que deu errado. O que eu faço com aquilo lá? O que tem de custo nisso aí, de melhorar, de analisar, de arrumar o ambiente, questão de meio ambiente, etc. E depósito de produtos químicos, que é outro drama. Né? Não precisa ser coisa tida como bonita, não. Pode ser coisa feia. Ferro velho. Tem coisa mais feia do que ferro velho? É feio, né? Só que tem que ser montado e aquilo lá vai causar danos ambientais. Tem um custo nisso aí violento. Alguém tem que pagar isso aí. Simples. Posso contratar. Bancos. Os bancos de fato andaram fazendo muito build to suit para construir novas agências. Certo? Isso aí. Todos eles. Muitos contratos não foram cuidadosos. Esses aí, tchau. Grande maioria foi bem cuidadosa. Então, o que está acontecendo que vai fazer a jurisprudência do build to suit? É o seguinte, o banco, me passaram para a mão 3 casos já. Está pronto o prédio, está pintado, está bonitinho. Simplesmente o banco concluiu que não precisa mais de agência. Está todo mundo na internet. O que ele vai fazer com aquela agência ali? Se assaltado? Não precisa. Ele não quer. Negocialmente não interessa para ele entrar na agência e começar a operar a agência. Ele quer simplesmente fazer o quê? Rescindir a locação. Pode? Pode, desde que pague o investimento. Como é que ele paga o investimento? Fazendo valer aquela cláusula que a gente falou de que, caso de rescisão, é pago a pena correspondente ao aluguel que venceria até o fim do período contratado. 10 anos de aluguel, 12 anos de aluguel, conforme o caso, sem usar. Cabe aos empresários resolverem o que vale a pena para eles. Certo? É isso. Eu tinha acabado de trazer a plaquinha. Não falaram que eu sou inglês, meu? Pessoal, eu acho que isso aqui é uma generalidade. O que eu não falei? 2 coisas. Tá? Eu só encerrei para dar no horário aqui. 2 assuntos. Lembra daquele prédio lá que eu fotografei, residencial ou não residencial? Então, sabe que prédio é aquele, né? Estava do lado daquela do dinheiro, aquele prédio. Né? Era residencial. Eu só apaguei a plaquinha e depois botei. Então, é o seguinte. Eu poderia tranquilamente fazer um build to suit para residência. Seria bacana. Por que não? A lei não deixa. Como eu faço? Como eu faço? O Ascarelli. Lembra do Ascarelli? Eu tento buscar algumas regrinhas dele que possam ser feitas agora. Esse seria um jeito. Vai dar tudo certo? Não vai dar tudo certo. Se desse tudo certo sem o artigo 54A, não precisava do 54A, não é mesmo? Então, é mais ou menos por aí. Tem jeito de fazer, então? Tem. E se, em vez de morar lá, a nossa amiga Mariana, morasse a empresa Mariana, e ela é uma diretora, e a locação do diretor é considerada o quê?
não residencial. É um jeito para pensar, não tenho a resposta pronta, isso é mais para sacanear vocês pensarem no assunto. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês vão ouvir falar de uma palavra chamada securitização. Então, antes que vocês saiam daqui, o cara enrolou e não falou da securitização. Por que eu não falei da securitização? Por várias questões. Primeiro, vocês viram na lei? Não está na lei de locações. Por que não está na lei de locações? Tem duas respostas. Uma, que é verdadeira. O Ministério Público opinou por vetar um artigo que falava disso. E foi vencedor. Duas, o Ministério Público tinha toda a razão, porque securitizar não é proibido e não tem nada a ver com locação, tem a ver com comércio, cessão de títulos, Código Civil, etc. O que é securitizar? É um anglicismo que inventaram aí, né? Era melhor ter botado delivery, né? Muito melhor, pelo menos todo mundo sabe, né? Vem na moto, né? Tem Honda delivery, né? Yamaha delivery, né? Todo mundo sabe o que é. Securitizar veio do inglês security, que veio de segurança, não tem nada a ver com seguro. Traduzido para cá, a gente fica achando que tem algo a ver com seguro. Nada a ver. Enganou. Pegadinha de prova na OAB. Tá? Não tem nada a ver com seguro. Vocês já ouviram falar de descontado duplicado? É igual. É a mesma coisa. O que é? Eu lembro do nosso exemplo? Da minha fábrica, Rosa, Durval, lembra disso? Bom, na verdade tem um segredo. Eles foram no banco pegar dinheiro para construir isso aí. Eles só tinham terreno. Como é que eles pagam o banco? Com os aluguéis. O que eles fazem? A minha fábrica, Jaques Cadeiras, fala, vou te pagar um aluguel em 120 vezes de, lembra do exemplo, 60 mil reais. Lembra? Muito bem. 120 parcelas de 60 mil. Vocês já viram esses anúncios aí de juros zero no automóvel, né? Vocês acreditaram, né? É a mesma cor, tá? É a mesma cor. Pode ser conveniente, mas aqui não é juros zero, não é. Tá? Então, olha que coisa curiosa, é juros zero, mas eles cobram a taxa de adesão ao financiamento. Mas, tudo bem. Cobra 500 reais. Você pagou? Não. Tá bem. Ali. A Rosa foi fazer o seguinte, ela foi até o banco, pegou então os 5 milhões, entregou em pagamento, entre aspas, duplicados, que não são os recebíveis. Que recebíveis são esses? As promessas de pagamento do aluguel da fábrica de cadeiras, que dava 6 milhões, ela pegou 5, 1 milhão, que é o juro que ela paga lá para o banco. A conta está totalmente sem nexo, tá? Mas o espírito é mais ou menos esse. Securitizar é transferir os recebíveis a alguém que vai receber. Ponto final. Fica fácil de imaginar por que havia tanto interesse em não permitir a revisional. Lembra? Imagina se ela transfere os recebíveis de 60 mil por mês, cada um, e aquele inquilino, fábrica de cadeira, prova que o aluguel justo é 25 mil. Melou, né? Não melou? Uhum. Tá? Vocês estão entendendo a operação? Sim. Eu acho que com isso a gente fecha realmente a transmissão do espírito da ideia. O mais importante é aquilo que eu falei logo no começo. Eu acho que é a tendência a uma legislação livre que acredita nas pessoas. Ponto final. As pessoas são inteligentes, as pessoas analisam. Ao contrário do que se faz hoje, as pessoas vão ter que contratar advogado para analisar esses contratos e vocês vão estar entre os primeiros contratados, porque vocês estavam discutindo essa matéria. Tá bom? Obrigado pela atenção.